Olá, bem-vinda ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje eu vou apresentar este quadrinho para vocês. Chama Purgatório. É do Chaboté, da editora Pipoca e Nanquim. É um quadrinho, né? Ela é rica em contexto e que pode ser portais de reflexões sobre si mesmo. Por isso, é uma resenha um pouco longa e pormenorizada. Eu não quis dividir em 2 vídeos para não quebrar o envolvimento do processo reflexivo. Para as pessoas que se incomodam com spoiler, sugiro ler o quadrinho antes e depois assistir o vídeo. Bom, o livro 1, tá? Este primeiro capítulo, ele tem uma narrativa que nos dá uma ideia de quem é Benjamin, que é o protagonista dessa história. E eu vou apenas me centrar nos pontos chaves, tá? O início do quadrinho nos mostra Benjamin, que ganhou uma herança de uma tia que ele nem sabia a sua existência. Uma casa antiga, mas enorme. Ele faz um seguro com um corretor desonesto. E quando sua casa pega fogo e não sobra nada, a seguradora faz tudo para não pagar, levando Benjamin ao desespero. Se torna um mendigo e é atropelado e morre. Esse é o primeiro capítulo, é a sinopse, tá? Eu vou mostrar algumas cenas para vocês terem uma ideia também do que é o quadrinho, tá? Então, do que eu falei para vocês, essa é a casa que ele herda da tia, tá? Um casarão antigo e tal, mas para quem não tem nada, né? Essa é a casa. Aqui é a casa quando pega fogo. Estão vendo? É a casa pegando fogo. Aí é todo aquele processo que ele tenta, aqui os momentos de desespero dele, porque a seguradora fica enrolando ele e não paga, né? Até que numa noite ele vira um andarilho, ele é atropelado e morre. Tá? Vocês podem ver que é assim. Tem um grande contexto nesse primeiro capítulo, ao qual vai ficar para vocês. Eu só estou assim colocando vocês à parte da história. E aí acontece o purgatório. Ele morre e ele vai para o purgatório. E aí o purgatório é o livro 2. Bom, na tradição católica, tá, de uma forma geral, tá? Eu peguei isso na Wikipedia. Dá o nome de purgatório à purificação das almas que morrem na graça de Deus e na sua amizade, mas ainda são imperfeitas e, portanto, precisam ser purificadas. Só contextualizando, tá? A minha questão é psicológica, não é religiosa. Portanto, eu vou transformar o purgatório, tá, na visão psicológica. Eu não vou trabalhar a questão religiosa porque não é o meu naipe, tá? Então, assim, a forma como eu vou trabalhar e entender as mensagens da história, com foco no protagonista, é transportar a visão religiosa em psicológica, que é o contexto ao qual eu tenho conhecimento. Portanto, o purgatório será entendido e desenvolvido como um processo de ressignificação do protagonista, onde a sua morte, ou seja, a sua morte simbólica, será entendida como um processo psicológico em vida. Um mergulho consciente em busca de si mesmo, ou seja, num processo de autodescoberta. Ficou entendido? Então nós vamos ver esse processo dele como dentro de um processo psicológico, tá? E algumas particularidades desse processo seguindo a narrativa do quadrinho. Bom, pecado. A psicologia entende o pecado como falta a si mesmo, ou seja, pensamentos e atitudes que a pessoa tem e atua em detrimento a si próprio.
A falta não é ao outro, a falta é a si mesmo. É óbvio que tem consequência ao outro, mas o pecado a qual ele precisa, entre aspas, se expiar, é consigo mesmo. E é nessa ideia que nós vamos seguir a narrativa do quadrinho. Então, o purgatório é um processo psicológico de autoanálise. No quadrinho, ele é recebido pelo escrivão. Eu vou mostrar para vocês, e ler para vocês o que o escrivão fala, São trechos, que eu vou para situarem vocês na história. O escrivão: estou aqui só para fazer um levantamento, um balanço da sua vida e explicar as próximas etapas. Está claro? Sim. Então me poupe das suas malditas convicções religiosas. É impressionante, faz anos que eu perco um tempo precioso para convencer vocês. E também não vou colocar aquela auréola ridícula em um par de asas nas costas para inspirar credibilidade. Tudo bem? Então, ele explicou para o Benjamin o que é o papel dele ali. No primeiro momento é fazer um levantamento da vida de Joaquim. Bom, nesse levantamento, com a vida de Joaquim, ele vai mostrar para o Joaquim, algumas passagens da vida do Joaquim, vai fazer ele relembrar algumas passagens da vida do Joaquim. Esse é o primeiro passo quando ele está no purgatório. Então, ele coloca vários, uns 4, 5. Eu vou colocar só uma para vocês terem uma ideia de como é o processo. É aqui. Bom, ele tá o Joaquim, tá com a namorada numa praça. E aí o escrivão coloca: talvez você se lembre da Marie, a doce e tímida Marie. O Joaquim falando: você é uma tapada mesmo, só me faz passar vergonha na frente dos meus amigos. Parece que não se toca, se veste que nem uma caipira. Olha só pra você, e ainda por cima é gorda. Tô de saco cheio da sua cara. Chega, tô fora. Você é muito insonsa. Eu mereço coisa melhor. E aí o escrivão: quanta sensibilidade. Essa garota era perdidamente apaixonada por você. Levou anos para se reerguer. E até hoje ela é complexada com o peso. E aí ele vai mostrar outras passagens do Joaquim. Bom, primeiro ponto de reflexão. Na ideia de que esse seja um processo de autoconhecimento, este momento de relembrar seu passado, metaforicamente, é um processo denominado pela psicologia como esclarecimento, que é o início, pois antes de qualquer ideia ou tentativa de fazer algo sobre si, primeiro tem que entender como construiu no decorrer da vida o que está sendo hoje. Esse processo desperta o observador dentro de nós, na personificação da voz de uma consciência, ao qual não estamos acostumados a perceber e nem a ouvir. Essa voz agora desperta e proporciona momentos de resgate de nossas ações e com outras pessoas ao qual nos envolvemos de alguma forma, podendo entender que nossas ações nunca foram inócuas ou sem consequências. Pode ser a primeira vez que nos vemos sem os véus da nossa ignorância. Nos olhamos sem um filtro de conceitos de crenças pré-concebidas, de quanto somos uma máscara de ilusões e fantasias. E aí eu posso fazer a reflexão, Alguma vez já estiveram ou estão em processo de psicoterapia?
Em algum momento já fizeram um resgate do seu passado, ligar a características que o definem hoje? Mesmo não estando formalmente em psicoterapia, podem fazer um resgate de lembranças sobre características que percebem que os identificam. E para cada característica, um resgate no tempo, uma linha voltada ao passado, buscando pensamentos, emoções e atitudes, escolhas que foram delineando o que está sendo hoje. Voltamos ao quadrinho. A missão de Benjamin. Então o escrivão vai esclarecer para ele que ele vai ter uma missão. E vamos ver que missão é essa. Ele vai falar: você vai voltar para o mundo dos vivos, estimado senhor. Verdade, eu vou? Alto lá. Vai com calma. Você retornará ao mundo dos vivos como consciência. Não é tão simples assim. Você vai ser aquela voz baixinha que a gente escuta no fundo da cabeça. Será invisível para os vivos. E embora fique visível para outras consciências, ou seja, tenha outras pessoas na situação dele, não poderá conversar com elas. E depois? Já vamos chegar lá. Você vai ter que reconduzir alguém vivo ao bom caminho, no papel da consciência dele e da sua voz interior. E quem será esse vivo? Aí aqui está. O problema a ser resolvido é exatamente esse. Existe uma única pessoa possível e caberá a você encontrá-la. Mas isso é loucura. Mas tem noção do que está? Esse problema é seu. Você queria que eu fosse no seu lugar, é? Pode ficar tranquilo. Não tem limite de tempo. Então ele vai poder influenciar várias pessoas, mas tem uma única pessoa que vai fazer a diferença e que tem que fazer a diferença na missão dele. Damos uma pausa. Bom, aqui o autor, ele narra vários exemplos onde Benjamin consegue influenciar pessoas evitando males maiores. E eu vou mostrar apenas 2 fatores, tá? 2 momentos, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, ele tá vindo tal e tem essa pessoa aqui, ó, vai começar a influenciar aqui, tá? Esse cara aqui no telefone, tá bom? Ele tá falando com a namorada, ou com o cacho dele. E aí o cara no telefone: tô cansado disso, Sophie. Peraí, para, deixa eu falar. Me escuta. Você vive de um mau humor. Eu tô de saco cheio. Tá me dando nos nervos, Sophie. Aí o Benjamin: Não, tô falando. Não volto hoje à noite, cara. Beleza, azar o seu. Olha, eu tô fora. Vamos nos separar, Sophie. Do jeito que tá, nossa relação já foi pro brejo. Isso aí, pra mim já deu. O Benjamin: ei, peraí. Talvez você não seja tão certo assim nessa história. Ei, pensa um pouquinho. O cara fica orando, fica ouvindo, pensa um pouquinho. Aí o cara do telefone fala: Sophie, desculpa, eu tô com a cabeça quente. Agora, passo aí hoje à noite pra gente conversar sobre isso. Com calma. E aí ele grita: funcionou, funciona. E aí, no outro momento, tem um cara cabisbaixo, olhando para baixo, andando na rua, de uma forma assim meio desolada. Aí o Benjamin: olá, o dia tá bonito hoje, né? Aí o cara olha para cima e melhora a sua fisionomia. Bem aqui, ó, nesse quadro, tá?
e ele vai conseguir influenciar outras pessoas. Esses são 2 exemplos, ele dá mais alguns, tá? Vamos fazer uma pausa. Metaforicamente, é a voz da consciência do observador. Benjamin, que é aquela vozinha, é uma metáfora, né, dessa voz nossa, né, da consciência que a gente chama do observador. Se entendo que o pecado é uma falta que fazemos a nós mesmos, a busca é sobre atos que percebemos e entendemos que de alguma forma foram desfavoráveis a nós, ou seja, escolhas que reverberaram contra nós. Sugestão: primeiro olhem, percebam e listem os pecados, as faltas e o que teve como consequência. O foco são vocês, somos nós. Não é possível voltarmos no passado literalmente. O mal, na grande maioria das vezes, quando é ao trem, não pode ser reparado, pois a pessoa pode não estar mais nesse plano ou por qualquer outro motivo. A grande questão, ao meu ver, é ressignificar a vida, os conceitos, as crenças, um olhar sobre o que eu acredito que me prejudiquei e continuo me prejudicando. Não é nem por se auto-infligir e nem para se justificar. O objetivo é me ver como realmente sou, uma pessoa com consciência cada vez maior das fraquezas e das virtudes. E esse ressignificar é sobre si, sem o véu do politicamente absoluto correto. Isso é uma fantasia, um engodo. Não somos perfeitos e nem devemos procurar a perfeição, por não nos cabe. Eu tenho que ter a clareza do que eu posso e do que eu não posso, e do que eu não desejo, com o cuidado de não estar fazendo mal ao trem e nem a mim mesmo. Vai alguns questionamentos. E para vocês que me ouvem, o que é se redimir? Qual o significado que pode ter na vida se redimir dos pecados que fizeram a vocês mesmos? Percebe no seu dia a dia tendo escolhas e atitudes que buscam remissão, uma expiação, um desculpar-se? Tem consciência do que em vocês ou quem fala para que tenham essas atitudes? Essas vozinhas que ficam, vocês têm consciência do que ela significa? No quadrinho, eu entendo que as intervenções de Benjamin, modificando as atitudes e possíveis consequências maléficas do ato das pessoas, representa o seu processo de desculpas a si mesmo, resgatando nele potenciais até mesmo adormecidos, redimensionando o seu olhar e entendimento das agruras da vida. Mais uma vez, o quadrinho coloca Benjamin atuando fora no conceito de pecado aos outros, mas volta a observar que a remissão dos pecados, ao meu entendimento, é para dentro, ou seja, a remissão a mim mesmo. Mas também nada impede de que vocês, se tiverem oportunidade e se assim o desejarem, procurar num segundo momento a pessoa coadjuvante e tentar se desculpar. Poderá ter grandes benefícios a todos. No quadrinho, e aí a partir de agora realmente pode ser considerado grandes spoilers, então eu já estou avisando, tá? Do meu entendimento sobre isso. Desde o momento em que o Benjamin retorna à Terra, ele vê e acompanha os atos do Truskin, que é aquele dono da seguradora e candidato agora a prefeito, mas não consegue ser ouvido por ele. Benjamin não tem acesso a ele e nem ao seu secretário, que é quem executa as falcatruas do Truskin. Mas, no final, estamos chegando no final. Gente, eu pulei muita coisa, tá? Mas no final do quadrinho,
quando Benjamin já influenciou várias atitudes e escolha das pessoas, há uma reviravolta na situação de Trusquim, ao qual fica perdido por uma atitude de seu comparsa. O seu comparsa, aquele Costa Larga, ele abandona Trusquim e Trusquim fica totalmente perdido. E é nesta reviravolta onde Trusquim sofre um abalo psicológico, ou seja, ele perde a ilusão de sua importância e poder, o seu psiquismo, o seu ego se fragiliza, a couraça racha e ele começa a ouvir as falas do Benjamin. E agora eu vou mostrar os momentos, tá? Alguns momentos que o Benjamin consegue ser ouvido pelo Trusquim. Ele é candidato a prefeito e ele está fazendo um discurso, e é nesse discurso, nesse momento, que o Benjamin começa a ser ouvido por ele, tá? Então ele está fazendo, ó, o Trusquim está fazendo aí, tá falando, né, para uma plateia, e aí o Benjamin começa a falar e o Trusquim começa a ouvir. Aí o Trusquim: essas últimas gestões, meus amigos, todos esses pequenos prazeres. Aí o Benjamin: todos esses pequenos prazeres que você me tirou, queria ter a chance de fazer tudo que não fiz. O Trusquim: a última gestão. O Benjamin: só quando perdemos algo é que aprendemos a dar valor. Trusquim: se aproveitou de vocês para depois jogá-los no desemprego? Benjamin: Trusquim, né? Uma administração frouxa e incompetente. Benjamin cada vez mais gritando no ouvido dele: naquela noite seu carro me jogou longe e você fugiu como um covarde. Fugiu e não sentiu absolutamente nenhum remorso, seu lixo. O Trusquim: de moral no mínimo duvidosa. E que o Benjamin: você me matou, Trusquim, me assassinou, eu estou morto. Deixa que os carros, ó, a expressão do Trusquim falando para as pessoas, ele fica totalmente perdido, as pessoas não estão entendendo nada, porque ele está numa fala totalmente desconexa, né? E aí, morto, o Trusquim: perdão, eu peço perdão, é um acidente, foi um acidente, perdão, um acidente, tá? É quando o Trusquim, entre aspas, se redime, né, do que ele fez a Benjamin. O final vai ficar para vocês. Tem um final aí muito legal, surpreendente, tá? Olha, pessoal, esse quadrinho, ele é enorme. Eu só peguei uma linha diretiva, assim, das atitudes do Benjamin, que era o que mais me interessava. Mas existe todo um contexto e uma maior, vamos dizer, riqueza de narrativa, a qual eu vou deixar, se vocês quiserem ler o quadrinho, tá? Continuando, então, as minhas reflexões sobre agora os últimos acontecimentos, tá? No meu entender, a pessoa especial ao qual Benjamin teria que ter influência é Trusquim. E se as falas do protagonista puderam ser ouvidas do Benjamin, isso pode significar que ele passou no teste da purificação da sua alma, do seu psiquismo, ou seja, pode ter havido uma transformação, uma ampliação da sua consciência e da vida, e que é retratada nesta frase, que é do Benjamin: queria ter a chance de fazer tudo que não fiz, só quando perdemos algo é que aprendemos a dar valor. Acredito ser importante ressaltar que o quadrinho é uma história com começo, meio e fim. Portanto, o tempo dos processos não são retratados no tempo real.
Um processo de conscientização nesse nível demora muito mais tempo. Fazendo um paralelo com o purgatório retratado na religião, as pessoas ficam muito tempo para se retratarem, algumas dezenas e centenas de anos, para ver purificação de seus pecados. O que não quer dizer que o processo, de psicoterapia seja tão longo e que possa demorar tanto tempo, mas que apenas é um processo. E aí depende da subjetividade de cada um. E no final, vocês vão precisar ler. Eu faço as minhas últimas considerações gerais do quadrinho, tá? Que eu acho que é importante. Todos os atos da vida narrados de Benjamin denotam um teor de pecado, atos desprovidos de responsabilidade, de compromisso e de respeito a si próprio e aos outros. Durante a retrospectiva dos momentos de sua vida, mostram isso. Quando Benjamin assiste sua situação na vida com as pessoas, a sua expressão é de surpresa. Ele parece demonstrar que nunca se preocupou com possíveis consequências de seus atos, com os furtos, ofensas, desamor, mentira, por aí vai, classificando-as como foi nada demais, acontece. Se refletirmos sobre essa perspectiva, o protagonista apresenta uma vida sem graça, sem grandes feitos, vivendo no limite do seu recurso, onde, por mero desdobramento do destino, tem a chance de mudar e de sair da sua vida medíocre, a qual vive, mas não sustenta. A casa pega fogo, pois toda a sua vida nunca fez nada que merecesse tal sorte. Ela veio e foi embora. É como se diante do acontecido herança, esta lhe proporcionaria uma vida a qual ele jamais se esforçou para ter. Portanto, não pertencia a ele. Psicologicamente, é quando a inconsciência de si é tão grande que muitas oportunidades aparecem, mas a pessoa não percebe. Ou se percebe, não consegue sustentar. Às vezes, consegue ter um entendimento diferencial sobre si, seus comportamentos, suas escolhas, mas logo esquece. Não dá importância. O sentimento de estranheza desconsidera, não investe. A reflexão. Parece ser um fato que a pessoa, sendo inconsciente dos seus atos, só desperta quando algo muito relevante acontece na sua vida. Geralmente quando a sua vida é colocada em risco. E cabe a pergunta: se precisamos correr risco de perdermos a vida ou a vida de outrem para percebermos quem somos, qual é o rumo ao qual ela se inclina, transformando o palco do purgatório em nossas vidas, como um ato consciente e desejante, e não como uma imposição de vida e de morte. Mais uma vez, a transportar os temas pecados, falta a si mesmo, purgatório ou expiação ou purificação, no contexto do dia a dia, gostaria de mencionar duas obras que se encaixam nesse contexto, ou seja, atos que poderiam necessitar de expiação. Cartas jamais enviadas e últimas mensagens recebidas. Eu já até mostrei para vocês um outro quadrinho. E aqui eu volto a mostrar um pouquinho. As cartas jamais enviadas, no sentido de que você cometeu um ato contra si mesmo. Porque, de repente, se você tivesse mandado essa carta, quem sabe faria uma grande diferença na sua vida. Né? Só um contexto para vocês terem a ideia do que eu estou dizendo. São cartas, né? Eu já mostrei para vocês uma vez. Essa daqui é Cartas Secretas Jamais Enviadas, da Emily Trunco, da editora Seguinte, tá? Cartas Secretas Jamais Enviadas. Se você tivesse enviado, será que faria diferença na sua vida e na vida do outro que teria recebido essa carta? Querido cérebro,
De onde vêm esses pensamentos? Por que não consigo parar de pensar nele? Desculpa. Por que não consigo parar de pensar nela? Como posso fazê-los parar? Por que me sinto assim? Por que o rosto dela é a única coisa que vejo quando fecho os olhos? Alguém preocupado. Uma outra. Estou tão feliz que você não está na minha vida. Não sinto sua falta. E agora me sinto bem de novo. Será que faria diferença você ter mandado essa mensagem? Ou se você sente necessidade de redimensionar essa mensagem? A última. Agradeço por ser meu porto seguro, minha luz no fim do túnel. Não vejo a hora de te encontrar de novo. Você é meu melhor amigo. Talvez tivesse feito diferença para você e para a pessoa se você tivesse enviado, não é? Todas essas mensagens contidas nesse livro são desejos e impressões e verdades jamais ditas ao seu destinatário. Portanto, um pecado cometido a si mesmo, com possíveis reverberações ao outro que não recebeu, né? Vocês que se encaixam nessa situação ou não, existe a necessidade de se redimir por algo que tenha feito? Tem consciência das emoções e pensamentos que os levaram a tal ato? Da pessoa que vocês estão sendo hoje, poderia somar no que, em que, para quê? O ato de espiar-se. E o outro livrinho, que é da Emília Trunco também, da editora seguinte. Esse é mais pesado, que eu já disse numa outra resenha. Ele tem conteúdos assim muito pesados, inclusive de cartas de suicídio, então cuidado para quem vai ler, tá? Últimas mensagens recebidas. Essa aqui, o espiar-se, fica muito mais para quem enviou, né? Porque são cartas terríveis. E para a pessoa que recebeu, um grande trabalho consigo mesmo para aguentar essas mensagens, né? Então, vamos lá. Essa aqui. Ela mandou, tá? Últimas mensagens recebidas. Nós éramos duas árvores que cresceram juntas, mas acabamos crescendo em direções diferentes. Vamos lá. Outra. Você só quer alguém para culpar os seus problemas mentais e emocionais. Olha que coisa forte para você mandar para alguém, né? E essa aqui. Escolhi minha vida nova. Escolhi minha nova vida em vez de você. Eu escolhi as mais brandas, tá? Porque tem umas mensagens aqui que para quem recebeu realmente é de cortar o coração. Todas essas mensagens são de alguma forma de despedida, o fim de uma história, mais uma vez denotando os pecados a si mesmo, com reverberação no outro. Porque quem mandou, com certeza não está se sentindo bem. Com certeza está magoado, está ferido, está enraivecido, está furioso. Será que pode existir um momento a qual ele queira se redimir por ter mandado essas coisas?
não é? Para vocês que enviaram esse tipo de carta, ou falaram, ou escreveram, ou mandaram no WhatsApp, né? Existe a necessidade de se redimir a vocês e também a outra pessoa, ou só a vocês? Para vocês que receberam, qual foi a sua reação? Ela teve ou tem uma repercussão na sua vida ainda hoje? Existe o desejo de ressignificar? Como? Bom, essas são as conclusões. Essa é o que eu tinha para dizer sobre esse quadrinho, que é fantástico. Pessoal, eu mostrei apenas uma coluna central, né, bem visando as atitudes do Benjamin, mas tem muito mais coisas que o quadrinho narra que eu não mostrei, e tem todo um enredo também em volta dele. Espero que vocês tenham gostado, espero que de alguma forma eu possa ter auxiliado, somado para vocês nessa história. Ela realmente vale a pena. Se inscrevam se ainda não são inscritos, compartilhem, comentem. Nós nos vemos num próximo olhar.